O que aconteceria nos dias de hoje se Jesus transformasse água em vinho? O que será que aconteceria? Qual seria a intensificação em que os canais de comunicação, escrita ou falada, anunciaria este fato, este relato? Com certeza seria a manchete de capa das edições disparadas daquele dia em diversas edições. Se Jesus repetisse o milagre de transformar água em vinho nos dias de hoje, atuais, deste século, o evento certamente teria uma repercussão imensa por diversos e vários motivos. A reação das pessoas poderia variar de acordo com as suas opiniões, conforme o milagre em destaque. Para as redes sociais, o milagre seria instantaneamente. Seria filmado e compartilhado nas redes sociais, em selfies e outras demais. Em questão de minutos, o vídeo provavelmente se tornaria viral, provocando debates, memes, teorias de conspiração e uma avalanche de reações de pessoas ao redor do mundo questionando a atitude de Jesus Cristo, uns falando mal e outros falando bem. A galera dos alteroscopistas iriam ficar muitíssimos gratos, né? Para eles, além do significado espiritual e simbólico, o fato de uma figura divina fornecer vinho seria visto como um verdadeiro milagre. Imagine as festas e celebrações se multiplicando com piadas e memes sobre a transformação da água para o vinho. Com certeza, a água sofreria uma valorização financeira incalculável. Ficaria difícil para se tomar um copo d'água. A bebida sendo de boa qualidade, provavelmente surgiriam até tentativas de produzir mais e mais desse vinho, buscando uma receita diferenciada ou até, orientando negócios ao redor dessa ideia. E os religiosos? Quais seriam os seus comportamentos? Suas atitudes no milagre de Jesus, transformando água em vinho nos dias de hoje, seria complexa e variadas, muitas opiniões. Para uns, dependendo da religião e das opiniões, poderia ser encantadora, E também poderia ser escandalosa e vergonhosa, para o pessoal de cada segmento. Aqui estão algumas posições e algumas reações. Se os beberrões não herdarão o reino, por que Jesus transformou água em vinho então? Essa é uma das perguntas interessantes e levanta um ponto teológico importante que vem sendo debatido há muitos séculos. Pode ou não pode? Deve ou não deve? Vamos explorar algumas explicações teológicas que tentam resolver esta aparente contradição entre o milagre de Jesus, mudando água em vinho, e as advertências. Veja bem lá, meu amigo, minha amiga, você que está assistindo. Quando Jesus transformou água em vinho nas bodas de Caná, em João 2, do versículo 1 ao 11, ele estava celebrando a alegria e a união de um casamento. E o vinho naquela época era um símbolo das celebrações. E não há nada na passagem que sugira ou que enderece que Jesus Cristo incentive, ou apoie a embriaguez de forma alguma. O evento, particularmente, é um banquete de casamento e um momento de alegria e celebração, o que era culturalmente naquela época comum, muito comum. O vinho, ele tem um significado profundo e simbólico da tradição judaica e cristã. No Antigo Testamento, o vinho, e muitas vezes associado com alegria, vitória e prosperidade. Veja o Salmo 104, versículo 15. Mostrando exemplo e também menciona o vinho como algo que alegra o coração do homem.
Jesus, ao transformar água em vinho, ele pode naquele momento estar mostrando e usando o vinho como um símbolo de abundante e alegria. Muitos teólogos veem o milagre de Jesus em Caná apenas como uma previsão literal de vinho, mas como um símbolo da transformação espiritual, que nesse sentido Jesus não está apenas oferecendo vinho para uma festa, mas mostrando seu poder de transformação. Foi o seu primeiro milagre. Assim como mais tarde ele transformaria vidas com seu ministério de bom pastor. Finalmente, as advertências, elas existem contra os beberrões, como está registrado em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Não se referindo ao simples consumo de álcool, mas ao comportamento excessivo e descontrolado de tudo que se pode comer e beber. E este alerta não é só para os beberrões, é também para os comilões da mesma forma, da mesma espécie. Enfim, tudo demais é sobra e pura gulodice. Aonde você estiver e com quem você estiver, não confunda esta mensagem com heresia. Pelo amor de Deus, não estou incentivando ninguém a beber não, tá? Não estou de forma alguma dizendo que deve trocar-se o certo pelo errado. O objetivo não é sobre o vinho em si, mas sobre a falta de moderação e o apetite desenfreado pelas coisas que não edificam a vida espiritual de quem deseja ser salvo por Cristo. Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao 21. Que você possa ler e ter uma excelente leitura e também posteriormente uma boa meditação.